Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite da feira. É um prazer e uma honra estar aqui com a Tracy falando desse belíssimo livro que eu tive a alegria de ler no prelo ainda, escrevi o pós-fácil. Queria começar apresentando a Tracy. Ela é nova-iorquina, frequentou o seminário de música da UFBA, da Federal da Bahia, e a Berklee College of Music. Criou versões em inglês de músicas de Gilberto Gil, Caetano, Milton e Djavan. Algumas delas que em gravações ganharam o prêmio Grammy. Nos Estados Unidos, ela assessorou os lançamentos das turnês do Gil, Maria Rita, Seu Jorge, Bebel Gilberto, entre outros. É embaixadora do Brasil no South by Southwest, o grande evento de inovação e criatividade. Eu queria só ler o primeiro parágrafo e meio do pós-fácil que eu escrevi para apresentar o livro, e eu já vou começar a metralhar a Tracy com muitas perguntas. Tomara que dê tempo que eu possa fazer todas as que eu planejei. Como se aproximar do sol para sentir seu calor, observar suas labaredas sem se queimar. Como conviver com artistas legendários como Gilberto Gil, Walter Smetak, Dominguinhos e Mário Cravo Neto, sem se afogar em suas correntes oceânicas de talento. Como chegar dos Estados Unidos com 17 anos, sem falar uma palavra de português. E descobrir a si mesmo no caos da travessia, entre universos tão diferentes, às vezes, dentro do próprio Brasil. Ou como pergunta a Tracy Mann, como conter a beleza e o horror, o oceano e o vazio, os mistérios e a desilusão em uma experiência. É o suficiente para partir seu coração. Talvez seja, mas não o dessa autora. Queria começar te perguntando, Tracy, sobre... O livro começa com um sonho, tá? É um sonho de um ônibus que atravessa um túnel muito longo, numa escuridão profunda, mas no final do túnel tem um céu azul. Você logo descobre, isso não é nenhum spoiler, que o túnel escuro é São Paulo e a luz azul é a Bahia. Eu queria te perguntar, já que estamos em São Paulo, como foi esse primeiro contato com São Paulo? Você é recebida com flores, né, que depois você entende também são flores de velório, no aeroporto. E a descrição da chegada é muito vívida, né? Como em todo o livro, é muito impressionante o poder narrativo da Tracy em te mergulhar na experiência mesmo. E eu queria que você falasse um pouco sobre aquela primeira chegada e como São Paulo mudou, ou foi mudando, porque você sempre volta para o Brasil, né? Então, acho que a gente pode começar por aí. Obrigada, muito obrigada, João. Poxa, um prazer imenso estar com você conversando. Quero agradecer todo mundo que está aqui, a feira, o Paulo Werneck, todos que fizeram esse momento para mim falar do meu livro com meu querido João. Inclusive, ele tem muito a ver com o nascimento desse livro, que foi ele que sempre me deu aquela força de continuar, acabar com o livro e publicar aqui no Brasil. Aquela vinda para o São Paulo, sabe, eu vim sem saber praticamente nada do Brasil. Eu sabia que era um país da América Latina, sabia que falava português, sabia alguma coisa da música, mas entender o que seria chegar aqui, estar aqui, não fazia a mínima ideia. E eu acho que a dificuldade de São Paulo, que, por sinal, São Paulo não é a cara do país tropical, né? É uma cidade meio cinzenta, assim. E também aquela coisa da ditadura, que não foi explicada para a gente, eu cheguei sem saber nada. Eu, mesmo olhando para o passado, eu sinto que foi uma coisa que permeava a sociedade. Estava sempre ali aquela coisa, aquela pressão, aquela coisa. E também eu vim de uma formação nos Estados Unidos, que eu poderia dizer foi bastante liberal, e de encontrar uma vivência mais conservadora aqui em São Paulo também foi um desafio. Eu não entendi como que me posicionar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Falava, como você sabe, eu falava umas coisas que achava assim super engraçadas e todo mundo ficava assim. Então, fala um pouco das suas primeiras impressões do Brooklyn e da família também que te recebeu, pois os Oliveira. Brooklyn. Depois eu queria que você me dissesse se você tem contato com eles, se você mandou o livro para eles. Não. Fala mais do Brooklyn e da Casa Miami, por favor. Brooklyn é demais chegar em São Paulo e descobrir que tem um bairro chamado Brooklyn. Ninguém imaginava, né?
e na Rua Flórida. Isso causou muitas gargalhadas da minha mãe, né, quando contava para ela. E Brooklyn, por acaso, era o final da linha naquela época, sabe? Não era, São Paulo não era essa cidade que eu não sei hoje em dia. Então, tinha aquela coisa de ser meio estranho, meio familiar, meio estranha, né, por ser Brooklyn. Uma casa em que as pessoas não falavam as verdades. E aí eu tive que entender como navegar aquilo. Olha, a libertação foi, maior parte, eu diria, devido à família Zimmerman, que é a família da Vera Zimmerman, que era pequenininho nessa época. Eu fiquei amiga da irmã, uma das irmãs dela, e aquele ambiente, eu não sei como é que é hoje, mas naquele tempo, eu frequentava Pio XII, me colocaram em Pio XII, que eu tinha acabado high school nos Estados Unidos, mas eles tinham que me colocar em algum ambiente escolar. Então, eu fui lá, e essa Silvia Helena Zimmerman, ela é uma doçura de pessoa, loira, olhos azuis, que falava, né, com sotaque gaúcho. E nesse meio paulista, todo mundo de certa forma, isolava ela pela fala e pelo jeito de ser quase, sabe, fado, que a palavra fairy, uma fada assim voando, nem aí para as frescuras da escola. E na família, a mãe das meninas me deu aula de português, as primeiras aulas de português, e eles estavam muito conectados com várias coisas, interesses literários e teatro e tudo mais. E foi ali que a Petinha Barreto chegou, né? Eu conheci a Petinha baiana, atriz que vinha para São Paulo fazer a Casa do Bernardo Alba, e a família me apresentou a Petinha, e eu fiquei super encantada com essa ideia de Bahia, o que Bahia era. Será que é a mesma coisa hoje em dia? Às vezes eu vejo, quando eu falo Bahia para uma pessoa, a pessoa faz assim, Bahia. Como se tivesse feito alguma coisa, vivido alguma coisa ali que foi marcante, né? Que foi para mim também. E eu e a Silvilina, a gente foi, na época das férias, ao convite da Petinha, conhecer a casinha, que virou assim, um ponto central da história, eu acho. Mas eu ainda não quero chegar na Bahia, não. Você quer voltar? Quero ficar mais em São Paulo um pouquinho. O doutor Túlio e a dona Malene também? É bem impressionante como ela descreve essa São Paulo, né? Mas eu queria voltar àquela pergunta que eu te fiz no início. Qual é a diferença? Assim, como você vê São Paulo hoje com aquela São Paulo? Mudou muito a cidade, eu acho. Mudou, né? Muito. E hoje é uma cidade muito cosmopolita, né? Naquela época, São Paulo estava do mesma população que Rio de Janeiro. Não tinha feito aquela explosão de gente. E hoje em dia é uma cidade assim, internacional, muita coisa acontecendo. Em termos de cultura, a cidade que até eu posso dizer que eu mais gosto, por causa da variedade de coisas que você pode fazer, você pode viver. E eu estava conversando com minha amiga a Aninha Souza, do Itaú Cultural, ontem, que ela é pernambucana, como a São Paulo ficou assim uma âncora para todo o brasileiro, de todo o Brasil, todo mundo que vir para cá, ainda mais as pessoas criativas querem passar por aqui por causa dessa efervescência da cidade. Uma das coisas Você também, João Carioca. Sim, com certeza. Aqui há 11 anos. Uma das coisas mais fascinantes do livro é a ideia de mediação entre duas culturas, né? Num contexto de um império que dominou pelo audiovisual, pela música, o mundo inteiro, e um país periférico como o Brasil. Então, quando você fala no início do livro, você tinha uma ideia do Brasil que era o João Gilberto, o Astrude, o Zé Carioca, o Pelé. A gente está dentro do Museu do Futebol, que tem a camisa 10 do Pelé, na final de 70. Aí eu queria te perguntar, queria pedir para você falar um pouco como é que as pessoas desse lugar, que você sabia tão pouco, como é que elas te viam e o que elas esperavam de uma jovem americana. Como é que você se sentiu vista, sabe? Eu acho que as pessoas que me receberam no início queriam receber aquela americana
de cinema, sabe? A loira que fazia esportes, que era toda assim. E eu não era nada disso, sabe? Acho que era uma decepção enorme para eles. E também eu estava já muito interessada na política e fiquei tocando nos pontos, como eu falo no livro, por exemplo, empregada foi uma coisa nova para mim. Empregada a gente não tinha naquela época nos Estados Unidos. E de encontrar essas pessoas, pessoas indígenas ou pessoas negras, a hierarquia de cores aqui, eu queria saber mais, entender mais por que é assim. E ninguém queria falar disso, né? Então eu já fiquei chata de fazer essas perguntas, essas provocações. Eu tentei explicar por que Richard Nixon era um escroto e ninguém queria ouvir, sabe? Aquelas coisas que naquele meio conservador, essas coisas realmente foram proibidas a falar. Como é que era Tem duas coisas nessa primeira parte que eu amo. Primeira é a novela Carinhoso, como é que foi você descobrir as novelas no Brasil? Que você parar para pensar, realmente deve ser uma coisa incrível. Como é que foi isso para você, assim, a novela, a TV brasileira? Né? Pois é, que eu não era muito da TV. Achava TV para as pessoas que não tinham muita cultura, né? Uhum. Mas, como era o ritual da família, aliás, de muitas famílias daquela época, eu aguentava no início. Depois que eu comecei a entender português, e eu posso dizer que a TV Globo me ajudou muito a aprender português, essa história da Regina Duarte, né, a protagonista de Carinhoso, ela construindo a vida dela e com toda essa panorâmica de New York e Rio de Janeiro, não sei o quê, foi uma história que realmente me tocou. E eu senti uns paralelos, né, da história da Cecília, que era a personagem, e a minha história. Só que, no final, eu não queria que a minha história acabasse como a história dela, porque a história dela é aquela trajetória que todo mundo conhece, que a mulher vai com um cara que é mais rico, tal, ele gosta, eles têm um caso, depois ele vai voltar para uma moça assim da classe social dele, mas, ao final das contas, a menina vence o cara, né? E happily ever after. E esse finalzinho eu não gostei, sabe? Eu não queria seguir aquele trajetório, eu queria algo mais. Não sabia dizer o que era, mas não era aquilo. E certamente não era em São Paulo. Não, em São Paulo acho que não. Naquela época, sabe? Para vocês talvez, paulistas, vocês me desculpam, porque hoje em dia tem uma visão bem diferente. Antes da gente chegar na Bahia, fala um pouco sobre aquela noite do Benito de Paula. Aquilo me fascina profundamente. Eu fiquei com uma inveja lendo. Aliás, você lê o livro inteiro com muita inveja da Tracy, né? E inveja é um sentimento que a gente deve cultivar no nosso coração, que não é inveja que eu quero tirar essa experiência da Tracy, mas eu queria estar lá com ela, entendeu? Como é que foi esse negócio e essas noites que você viveu com 17 anos? Como é que eu vou descobrir onde que foi esse boate? Lá no centro, em algum lugar, né? Um daqueles boates que se Eu acho que era na República, na Praça da República. Cena de cinema, né? Todo mundo super chique, aquelas luzes e tal, e a gente entrando, as próprias luzes de disco no boate, e todo mundo dançando de uma forma que eu nunca tinha visto, em roupas maravilhosas, assim, bem estreitinhas, é a palavra, né? Mulheres lindas, caras assim maravilhosos, e a música do Benito de Paula, né? Porque a música em si eu conheci pelo rádio, mas no momento de todo mundo cantar no coro, sabe? Aquela coisa assim, ela, só ela, fica assim, putz, que experiência maravilhosa. Maravilhosa. Não dá inveja? Pô, eu amo o Benito. Queria lembrar que nós temos perguntas da plateia, então a qualquer momento que vocês queiram, é uma coisa anotada, né? Então vocês levantam a mão, tem a equipe da feira aqui que está pronta para pegar as anotações. As perguntas de vocês podem surgir ao longo do nosso encontro. Eu vou pedir para a Tracy ler um trechinho do livro, que já está marcado aqui. Agora a gente está adiantando a história, né? A gente vai e volta. Tá.
Quando eu acho que não vou conseguir... Deixa eu ver onde começar. Isso. No Rio, minha boa sorte chega ao ápice. Sou convidada a ficar com o Gil no apartamento da tia Leia, de frente para o mar. Como a esposa do Gil, Sandra, a sua tia Leia era uma fossa a ser reconhecida, tanto musa quanto empresária dos maiores artistas da Bahia. Eu tenho meu próprio quarto, um cubículo ascético com uma cama de solteira, que suponho que seja desejada uma empregada doméstica. Fico longe do caminho de todo mundo. Por trás das portas semiabertas, me esforço para pegar os nomes das cidades onde Gil vai tocar e os artistas famosos que vão aparecer com ele. Tia Leia tem tudo arranjado. Uma manhã, quando aparece para o café, encontro Gil sentado numa posição de lótus, num tapete oriental no corredor. Eu vou de mansinho, como uma borboleta, me sentar na frente dele para não incomodar. Sou um amontoado de pele e osso tentando me juntar em algo coerente. No fundo de sua meditação, não tenho certeza se ele sabe que estou aqui, mas sentar perto assim já é bom. Vê-o subir e descer do seu peito a cada respirada. Quando eu acho que não vou conseguir mais manter a pose de pernas cruzadas, Gil fala. Ele me pergunta se eu dormi bem, me oferece um chá num copinho japonês. Temo que ele perceba que estou tremendo. Gil está no Rio se preparando para o próximo turnê Doces Bárbaros com Caetano, Gal e Maria Bethânia. E eu vou voltar para a Bahia. Nesses momentos finais em sua presença, encontro a coragem para compartilhar com ele minhas preocupações. Explico que meu estado de imigrante é meu dilema sobre ficar ou deixar o Brasil. Gil se interessa e sugere que a sua empresa de produção me arrume uma carta de contratação, um documento que eu possa usar para pedir um visto. O Daniel vai cuidar disso. Mas, ele acrescenta, não se preocupe tanto em deixar a Bahia para trás. O mundo todo é Bahia, Tracy. Ele olha direto para mim, olhos semicerrados em contemplação. Então seus olhos se abrem bem e ele repete a frase, o mundo todo é Bahia. Ele fala como um oráculo. Eu me esforço para entender. Ele diz como se não fosse grande coisa, como se todo lugar tivesse suas qualidades. Seja o que for que ele queria dizer, eu só escuto. Perda, fracasso, tristeza. Como se alguém colocasse sua mão no meu coração e me parasse fisicamente na soleira de um lugar onde me sinto bem-vinda. Não vejo o copo meio cheio, que a Bahia, o que eu sinto sobre a Bahia, eu posso carregar comigo. O ar doce de sol, o sol ofuscante, a música construída da respiração, batida e suar, o peso abençoado dos santos, o oceano entregando suas várias cores, corpos pretos, pertos e quentes e dispostos. Na Bahia, todo mundo é um artista, todo mundo tem o direito de estar lá, todo mundo está buscando algo sublime, independente da desgraça de onde emergiu, criando das suas próprias identidades, suas próprias realidades. Em um tempo, em um local único, aquele marco de experiência que parece insuportável perder. Que história posso contar sobre mim mesmo sem essa âncora? Em que mundo quero viver que não fosse esse mundo? Muito maravilhoso. Quando você ouviu essa frase do Gil, você ficou devastada, né? Foi um horror para você, porque você estava querendo ficar aqui. O que mudou, né? Fala um pouco como essa frase ganhou um significado novo para você ao longo dos anos e no processo de escrita desse livro. Engraçado que já ouvi uma matéria, uma das últimas entrevistas com a Preta, em que uma frase que Gil falou, né, porque ela estava morrendo, foi criticado por parece não ser. Eu nem me lembro qual foi a frase, mas de qualquer forma eles fizeram o jornalista fez essa pergunta para a Preta: por que seu pai falou aquilo? E ela falou assim: não, meu pai fala muita coisa que a gente não entende. Então, bom, é isso. Na hora eu não entendi, mas e até hoje não sei exatamente o que ele quis dizer, mas para mim virou uma coisa assim, que Bahia não é necessariamente um lugar físico. É uma coisa, é uma vivência, um sentimento que a gente traga dentro de nós. E que Bahia, para mim, sendo essa adolescente, aberta a tudo,
como que se fosse uma porta para o mundo, porque minha formação como pessoa foi feita ali. Tudo que eu gosto, tudo que eu estudo, tudo que eu procuro, tudo que eu quero ser, vem daquela vivência na Bahia, com aquela gente maravilhosa que me cuidou com tanto assim carinho, me abriu as mil influências, experiências, e que é isso. Eu acho que talvez Bahia possa ser o olhar, né? O teu olhar que esse lugar te deu, te ofereceu e você levou para sempre. E por causa desse olhar, dessa experiência, você também virou uma escritora. Fiz esse adianto todo, mas eu vou voltar, porque eu acho... É muito louco como ela chega lá. Eu queria que você desse os detalhes, assim, como é que foi a tua... O que precisou acontecer para você pegar aquele ônibus e ir para a Bahia? Porque era verão, eu e Silvia Helena, a gente estava sem fazer muita coisa aqui, mas essas histórias não só da Petinha, mas do namorado, da irmã da Silvia Helena, o Flávio, que contava como que era essas... Que eram amigos de amigos, né? Aliás, todos da família Zimmermann, e mais o Flávio, que era o namorado da Ana Lúcia, que é a irmã mais velha da família, e todo mundo agitando para ir para a Bahia, né? Acho que era uma coisa até comum naquela época você tirar férias de verão na Bahia, e nós fomos ficar na casa de uma amiga, sei lá, uma pessoa muito gentil, a Doroteia, que morava em Pelourinho, que naquela época estava muito acabada, sabe? Era meio perigoso mesmo. Mas ela foi muito boa com a gente. Só que eu tinha entendido que os pais dela estavam chegando para o carnaval, que a gente teria que sair e achar outro lugar. Então, meio desesperadas, nós fomos até a casa da Petinha, que é uma casinha pequenininha na Federação da Bahia, onde vivia uns 5 ou 6 irmãos dessa família sertaneja, a família Barreto. E quando a gente vai lá, a Petinha não está, ela está em São Paulo, mas quem abre a porta é o Zeca. E o Zeca foi meu grande amor baiano, né? Ele estava de cueca na porta e ele estava dando aula de violão para o menino lá. Mas ele convidou a gente para entrar, tal. Ele começou a tocar, mostrar uma música. A música se chama Princesa Sertaneja. E a letra dessa música me tocou profundamente. Que ele fala de uma moça que foi abusada até, né, dos homens em volta dela, que ela precisa de um carinho, ela precisa de uma série de coisas. E eu senti, poxa, ele está me vendo, ele está conhecendo a minha história. Como que isso é possível, né? E, embora a gente resolveu não ficar na casinha, porque a casinha é pequenininha, cabe 2 casinhas dentro dessa sala, sabe, pequena mesmo, eu fiquei mesmo muito encantada com ele. E nos próximos dias a gente encontrou na rua e começou a nossa história de amor. São muitos acasos, é muito maravilhoso o destino, né? Eu não acredito em coincidência. A Tracy, na fila, que ela tinha que botar o X para onde ela queria ir, né? Como estudante de intercâmbio, ela ouviu alguém falar: o Brasil é o mais fácil, ninguém quer ir para o Brasil. E ela muito queria ir, né? Ela queria sair, conhecer o mundo. E ela escolhe o Brasil por isso, porque ela entreouviu um comentário na fila. Aí ela chega aqui, os amigos dos amigos da família apresentam para o Zimmermann, ela chega lá, os amigos... É muito casual, aparentemente, mas também mostra uma fome de mundo, uma abertura para o apaixonamento, sabe, das pessoas e dos lugares. E uma bravura, uma coragem. Pensa, uma americana de 17 João, anos. Vamos falar a verdade. Como é que é? Uma babaquice, sabe? Assim, muito não, louca. Não da babaquice, é loucura mesmo. Se eu fosse seus pais, eu ia estar preocupado. Estavam. Vamos pegar do Zeca. O que acontece? Bom, então a gente tem aquela história de amor cinemática, né? A gente vai para Itaparica, a gente vai nos shows de todos os grandes que estavam fazendo temporada de verão e tudo mais. Aí houve uma época em que ele não quis mais. E ninguém entendeu por quê. Baixou de repente assim. Aí eu fiz várias viagens para Monte Santo, para Serrinha, para esses lugares da família Barreto, para a gente dar assim uma pausa no relacionamento e talvez alguma coisa se ajeitar.
Acontece que a vizinha lá da nossa rua, Rua Caetano Moura, me disse que um feitiço foi feito. E foi feito... É ela que falou que foi feito por Zizi Posse. Eu não sei, não quero nem dizer que é verdade, não disso. Mas, enfim, ela me mandou fazer um banho de folhas, né? Aquele ritual, e acontece que funcionou, porque a gente voltou depois. Agora, eu vim embora, depois de um ano no Brasil, eu tive que sair, meu visto de estudante acabou, eu tinha um compromisso com uma universidade nos Estados Unidos, mas eu voltei para Nova York, para New Jersey, mas não quis voltar, não quis ficar. Eu só queria voltar para cá. E está fazendo tudo para voltar. E só que meus pais deu uma paradinha. Não, você não vai, você vai fazer seu ano de faculdade e depois volta. E nesse ano que eu passei fora, obviamente, o Zeca encontra outra pessoa, ele vai numa outra trajetória. Hoje em dia, ele mora em Santiago, ele é chamado professor da Bossa Nova lá. E eu tenho o prazer de ver ele e a esposa dele de vez em quando. É muito legal isso. Maravilhoso. Como é que você decide, primeiro, como é que é essa transição de São Paulo para a Bahia, de você encerra o intercâmbio, você não volta, eu fugi desaparece, um pouco. Como é que é isso? Eu fugi um pouco, coitado do pai das meninas assim mesmo, porque ele ficou assim meio desesperado, mas eventualmente eu voltei para São Paulo, passei um mês assim querendo só voltar para a Bahia e consegui voltar para mais alguns meses, porque a bolsa se encerrou, tinha mais alguns meses no meu visto e eu consegui ficar um pouco mais. Eu fiz uma viagemzinha com a banda do Zeca, que era a banda Bentengó, baiano, e a gente foi em vários lugares em que eu conheci os meninos do Clube da Esquina. Em Minas, eu fiz o Festival de Ouro Preto, mas depois tive que sair. A Tracy é o Forrest Gump, pessoal. Sério, é muito sensacional. Me conta como é o encontro com a cena musical de Salvador, de forma mais expandida, e particularmente com o Gil. Como é que você conhece ele? Como é que você entra naquela casa? A descrição da casa. Lá na Boca do Rio? É um troço, é uma loucura. Olha, isso é devido ao Dominguinhos, né? Eu já tinha encontrado o Gil em vários momentos, porque Bahia, naquela época, era uma espécie de aldeia para criativos, quer dizer, você encontrava com todo mundo não tinha nenhuma hierarquia de gente, não, ele é muito famoso, você não é, não, você falava, se dava com todo mundo. Então, um amigo meu, o Tuzé de Abreu, que é um flautista baiano, ele me apresentou a Dominguinhos, a Anastácia, logo adorei os dois, né? Mas o Dominguinhos gostou muito de mim. E isso foi, para mim, já uma coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis da história. Aquela época era a coisa de todo mundo trepando com todo mundo, né? Vamos falar a verdade aqui. Mas ele, por tanto que ele gostava de mim, ele me mostrou um respeito incrível. Ele começou a cuidar de mim, me apresentar às pessoas, falar de música. Ele me ensinou tanta coisa de música, porque para mim, sanfona era uma coisa muito assim, careta mesmo, um instrumento que eu jamais considerava. E depois eu vi que ele era um gênio, um músico da primeira, sabe? E ele me apresentou vários discos e coisas, influências. E ele me levava na casa, me levava no show. O Gil estava fazendo a turnê de Refazenda naquela época, fazendo show em Pelourinho, que já tinha sido recentemente reformado. E ele, depois de uma semana de shows em que eu ia toda noite ver o show sentado na primeira fila, sabe? Depois conversando com os músicos, falando o que eu gostei, o que eu não gostei. Ele me levou para a casa do Gil. E aí começou. Eu dormia, como era normal naquela época, por causa das distâncias da cidade, em Salvador você dormia na casa das outras pessoas, né? Então eu comecei a dormir na casa do Gil, que era uma casa nova. A Boca do Rio era bem novinha naquela época, tinha poucas casas. E tinha aquela harém, né? Com a Sandra liderando tudo, gerenciando tudo, um monte de mulheres, músicos, pessoas que vinham e voltavam. E eu, a mais jovem, brincava com os meninos. Isso vai me dar um pouco de emoção, lembrar. O Pedro e a Preta, né? Todos os dois falecidos agora.
e a Maria, todos os três, a gente no chão brincando com os brinquedos, né? E eu rezando que ninguém vai me mandar fora, sabe? Vai perceber que tem essa moça aqui e me mandar fora. É porque você foi ficando, né? Fala dessa dinâmica de ficando. Como é que é isso? Você chega lá para dormir uma noite e vai ficando, fica amiga. Como é que é? Eu fiquei, o Dominguinhos estava lá também, aí ele foi meu anfitrião, vamos dizer. Mas mesmo quando ele foi embora para Pernambuco, eu continuava indo para lá porque eu gostava de estar lá. E já estava com um certo peso na casinha, né? Por causa de uma coisa minha, eu me meti num assunto que não deveria ter me metido, que foi o seguinte: os músicos de Benegó tocavam naquela época com o Caetano, era a banda do Caetano. E eles tinham reclamado muito que Caetano não estava pagando eles como eles queriam ser pagos. Isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Mas, para mim, eu acho, putz, eu quero ajudar, sabe? Eu quero fazer alguma coisa. Então, eu falo isso para o Gil. Ô, Gil, por que o Caetano não está pagando os meninos direitinho? Aí deu um escândalo, né? Ninguém gostou. Por que você está metendo nos negócios dos meninos? Você está ciumento do Zeca, você não está bem, você não sabe, uma série de coisas. E a família me pediu para sair da casinha, que foi um momento realmente difícil. Mas você não voltou, né? Eu nunca mais voltei para morar, mas eu fiquei com a chave. Eu fiquei com a chave e só devolvi a chave quando o governo brasileiro me mandou embora, sabe? Eu fiz uma última viagem para a Bahia para deixar a chave. Tá. Fala desse processo do governo, da interação com o governo do visto, do Paraguai, do episódio da polícia. Como é que foi lidar com essa burocracia para uma menina de 17, 18 anos naquele momento? Que ano exatamente era isso? Era 73 até 76. É o pior momento, né, da ditadura, né? Pior. Eu encontrei com o DOPS no Ouro Preto, né, quase que eles pegaram na gente porque criticavam o cabelo comprido dos meninos, a calça jeans, que eles não gostavam, aquela coisa. E o cara, um dos militares, me ameaçou, dizendo assim, olha, você pode desaparecer, ninguém vai saber onde você vai estar. Mas e foi pior ainda quando eu fui para Iguaçu. Como a cronograma assim, essa carta foi feita para mim, eu fiz todo o processo de pedir visto de permanência e em agosto de 76 eu fui chamada a comparecer no Ministério da Justiça. Eu pensando que isso vai ser meu momento de receber o visto, né? Quando eu cheguei lá, o cara começa a fazer uma série de perguntas, inclusive dos meus amigos, que eu não tinha bons amigos, que esses amigos eram até perigosos. E me contou que o Gil tinha sido preso naquela semana, acho que foi em Curitiba ou Florianópolis, por um cigarro de maconha, não foi? Uma coisa assim. E que, assim, o governo brasileiro sugeria que eu saísse do país e voltava para minha família. Mesmo assim, eu ainda queria ficar. Eu estava convencida que eu ia ficar. E para renovar o visto de turista que eu tinha, eu fiz uma viagem para Paraguai. Horrível. Que foi um perrengue também. Horrível, Paraguai. E o taxista que me levou do lado brasileiro para o hotel do outro lado, dos Foz, ele como explico, João? Eu comecei a conversar com ele, fazer uma conversa assim bem à toa com ele, que eu morava no Rio de Janeiro. Nessas alturas já estava no Rio, estudando música com o Victor Assis Brasil, frequentando a casa de um outro músico também que morava no Rio. E eu comecei a falar desses namoros, uma coisa assim que eu não dei de conta que o cara estava assim. Cada coisa que eu falava, ele ficava ainda mais assim, porque ele achava totalmente imoral, obviamente. Mas quando ele me deixa no hotel em Paraguai, ele diz, olha, eu quero te mostrar os fotos, eu te faço um bom preço. E eu estava lá com 20 cruzeiros na bolsa, nada, né? Só tinha a passagem de ônibus e esse dinheirinho para comprar, sei lá, um biscoito, uma coisa. Eu disse, não tenho dinheiro, não quero blá, blá, blá. Mas ele insistiu. Aí eu de manhã, quando era para voltar para pegar o ônibus do lado brasileiro,
eu saí cedo para não encontrar com ele, para ele não me pegar. E ele me encontra na estação com um policial para me pegar, por de não ter pagado pelo passeio completo, que devia ser algum fazer. tipo de... E foi um casal que estava lá de lua de mel, que pagaram uma coisa para eles me deixarem embora. Porque eles podiam fazer qualquer coisa com você, né? É muita coragem. Tracy, fala um pouco da experiência da UFBA naquele momento, da Federal da Bahia. Tinha muita coisa acontecendo lá, né? Como foi isso, você entrar lá dentro e conviver com essa efervescência da UFBA? Eu conheci a UFBA na minha primeira viagem para o Brasil, então eu fiz de conta que eu queria entrar, estudar lá mesmo. Tinha gente maravilhosa se atuando ali, o Posse, né, que é o diretor, que irmão da Zizi, que fazia todos os espetáculos maravilhosos, o Clyde Morgan, que até que é um americano, que era gerente da escola de dança, shows, encontros e tudo mais. E eu queria me formar como músico dentro do seminário, né? E a parte do livro que eu até curto, né? Quando eu fiz a prova, tinha que fazer uma prova de canto para o Walter Smetak. Não sei se vocês conhecem, o Walter era uma pessoa assim incrível, louco, suíço, né? Que se fala, que inventava instrumentos malucos. Ele convidava o pessoal da rua a tocar, experimentar chamava banda de mendigos. E ele que foi a pessoa mais importante desse júri de me aprovar ou não. Eu tinha preparado uma série de músicas em várias línguas, que isso foi minha formação de música clássica, claro que eu ia contar em alemão, italiano e tudo mais. E as outras meninas ali estavam todas assim, vestidas de festa, né, aquela coisa, com aquelas saias imensas, cantando uma música brasileira. Acho que até que foi uma música popular, que todas tinham preparado como a música da lição. E eu entrando ali, o pianista até que ele ficou meio apavorado, que ele nunca tinha tocado aquelas músicas que eu trouxe. Aí eu comecei a cantar em alemão e o Smetak já assim, não, ok, para. Aí eu fui para uma música em francês, me deixaram terminar a música e eu assim, ok, estou russo, não vai estar certo não. Como é que eu consigo sair dessa sala assim com a minha cabeça por baixo? E aí falando assim, bateram palmas, foi aprovada. Bim! Mas o Smetak me fez uma pergunta muito engraçada. Ele disse, por que uma americana quer estudar aqui na Bahia? E eu, já sabendo que caso era bem perdido, eu falei assim, não, por que você, sueco, quer estar aqui na Bahia? E isso quebrou aquele gelo da sala, né? Como era a convivência na faculdade, as aulas, a turma? Olha, as aulas foram péssimas. Mas os músicos ali foram maravilhosos. A gente tinha um grupo em que eu aprendi a solfejar que nem uma Ella Fitzgerald da vida. Quer dizer, a gente solfejava, tem que nomear as notas, né, cantando. E os músicos, a gente se reunia todas as tardes, fazer coisas, fazer jam sessions. Eu achei muito rico, muito legal. E nesse meio, me sugeriram que eu fizesse uma aula de canto com o Victor Assis Brasil no Rio. Ele era um saxofonista, um músico muito bom, e ele dava essas aulas para cantores que queriam aprender assim, um canto mais jazz. Eu queria que você falasse um pouco do Mário Cravo Neto e do reencontro. Eu acho um dos momentos mais bonitos ali. Como é que foi conhecer ele? Como é que foi essa relação, enfim? John, eu queria fazer uma puta divulgação do Mário Cravo Neto. Ele, acho que é uma pessoa que deixou de ser, apesar dos trabalhos do Christian, o filho dele e tudo mais, eu acho que as pessoas não sabem da importância dele. Ele é, para mim, que nem o Robert Mapplethorpe dos Estados Unidos, um cara assim, puto fotógrafo. E eu foi nesse meio, de abril, Dominguinhos e tudo mais, que eu conheci o Mariozinho, e ele tinha ele teve um acidente, né, em que deixou ele meio perna quebrada, uma coisa assim. Um cara muito aflito. Eu acho que eu posso dizer isso com propriedade, que depois assisti o filme que o Christian fez do pai dele, eu vi que essa aflição fez parte da personalidade dele. Mas super criativo, demais. Cara maravilhoso. As fotografias
Vocês conhecem as fotos do Mário Cravo Neto? Que, se não conhecem, tem que procurar. Aqui do museu da minha cidade, em Harlem, Schomburg Center, tem as obras dele, tão importante que é para a cultura brasileira, a cultura negra da diáspora, muito importante. E eu senti uma vontade de me aproximar essa fonte da criatividade dele. Naquela época, eu só sabia como fazer isso como menina, como mulher, como assim, namoro. Mas eu queria me aprofundar de uma forma, algo mais, que eu devo dizer que não consegui, mas isso foi meu objetivo. E como vocês sabem, João, por acaso, encontrei com ele nos Estados Unidos, alguns anos depois, em que ele tirou umas fotografias incríveis de mim, que eu, infelizmente, não sei onde que eu deixei. Mas... Tracy, essa experiência tão forte que demorou todos esses anos para ser cristalizada em livro, eu acho que parte desse caminho também é a tua relação posterior a esse episódio tectônico que aconteceu na sua vida na Bahia, no Rio. 30 minutos. Tá. Como foi os anos seguintes? Como você lidou com a saudade? Você pensou em voltar e morar na Bahia para sempre? O que te impediu de fazer isso? E qual foi a relação que você foi construindo com todos esses personagens ao longo das décadas, e particularmente com o Gil, né? Eu acho que, João, que houve um período em que eu achava que o Brasil era uma coisa do meu passado, que não voltava mais. De ser expulsa, de certa forma, foi muito difícil. Não foi expulsa só no sentido do governo, mas expulsa da casinha também. Essas foram duas pecas que, para mim, me deixaram bem ferida e com receio de me permitir imaginar que eu poderia voltar. Mas, tão influenciada que eu fiquei pela música, eu casei logo com um cara que era engenheiro de som do Sérgio Mendes, do próprio Sérgio Mendes. Então, isso já me levou no mundo da música brasileira que estava acontecendo em Los Angeles. E eu comecei a fazer essas letras que você citou. E, ao longo do tempo, eu comecei a trabalhar como assessora de música e tive várias oportunidades de trabalhar com músicos brasileiros, fazendo um turnê, lançando o livro nos Estados Unidos, elas lançando o disco, desculpe. Mas, ainda assim, não pensei em voltar. É só uma conversa com um novo cliente, meu querido Carlos, que é uma pessoa que eu dedico a esse livro. O Carlos trabalhava no Warner Music, em Miami, e me ligou: eu tenho uma coleção de música do Brasil, eu sei que você é muito boa a fazer esse trabalho, blá, blá, blá. E a gente começou a conversar. Ele começou em inglês, né? E aí eu pedi para ele voltar para português, que eu queria ver se meu português ainda funcionava. E ele falou assim: poxa, quando foi a última vez que você esteve no Brasil? Aí eu fiz assim, acho que foi uns 26 ou 27 anos. E ele assim: mas, Tracy, você sabe que tem voo todo dia de Nova York para o Brasil, você sabe disso? Mesmo assim, eu fiquei ainda com medo de voltar. E meu marido, ele foi muito bom, ele disse: olha, era de internet, você procura as pessoas, os baianos, você pode encontrar com eles pelo internet e ver, sabe? Ver como que vai ser. Eu tinha uma artista americana que ia tocar em Salvador com Lenine, que também foi uma boa desculpa fazer essa viagem. E isso foi a viagem de retorno, muito emocionante, porque a família Barreto, esses sertanejos me receberam como se eu nunca tivesse saído, sabe? Eu continuava com aquelas coisas, relacionamentos afetivos, aquela história do Caetano, de não sei o quê, foi tudo assim no passado, ninguém tocou mais nele. E assim. E com o Gil? O Gil, como é que foi reencontrá-lo? Pois é, o Gil foi em vários momentos, mas um momento assim muito legal foi em 91, 92. O meu grande amigo John Perales, da New York Times, ele fez questão de me levar num show do Gil, num boatezinho em Nova York. E depois do show, ele insistiu que eu falasse com o Gil. E eu não quero, ele não vai lembrar de mim, é claro, né? Há anos, tinha passado décadas. Mas o John me levou, fez assim, pá! E o Gil apareceu na porta do camarim e falou assim: Tracy, quanto tempo, menina? Tudo bem? Como se fosse assim, que se a gente tivesse visto há pouco tempo. Aí abriu enchente, né? Não só de lágrimas, assim, mas de uma retomada do tempo, porque depois
de repente estou vendo ele em tudo quanto é canto. Eu encontro com ele na França, encontro com ele em outros lugares. E aí eu fiz até um trabalho com ele, quando ele é ministro, ele tinha um projeto pontas, sei lá, pontas de luz, alguma coisa assim, alguma conexão entre a diáspora brasileira nos Estados Unidos com o Brasil. E a gente fez umas viagens pelos Estados Unidos, depois eles fez uma turnê que também acompanhei, e a gente retomou aquele relacionamento que a gente tinha antes, até mais, né? E já leu o livro? Não sei. Está com ele, está com a Flora. Então, quer dizer, eu não sei se ele quer gastar o tempo dele lendo o livro. Espero que alguém faça um resumo para ele, ou pegar assim, os trechos que têm mais a ver com ele e ler, porque assim, eu acho bom. Como foi para você essa coisa de... O final do livro tem uma nota, né? Que fala sobre... Eu vou ler a nota. Eu acho interessante a nota. Vou achar ela aqui. O Mundo Todo é Bahia é uma obra de natureza autobiográfica, construída a partir de memórias, experiências e percepções pessoais da autora. Tudo que é narrado, eventos, diálogos e relatos, reflete a interpretação subjetiva da escritora sobre sua trajetória, não tendo a intenção de ser um registro histórico preciso ou definitivo. Trata-se de uma manifestação literária que celebra a Bahia por meio de encontros humanos e pelo legado cultural que permite essa história. Os personagens são reconhecidos pela sua importância, para resguardar a privacidade de terceiros e manter a fluidez, alguns nomes, detalhes e características podem ter sido alterados ou adaptados. Como é que foi para você navegar esse limite, né, do que você pode falar sobre as pessoas? No final do livro, marcadamente, tem alguns personagens que você não nomeia. Como foi a decisão? Esse eu posso nomear, esse eu não posso nomear. Fala um pouco sobre essas decisões. Eu acho que o perigo de fazer um livro de memórias é que você está contando uma história que é sua, mas envolve outras pessoas, né? E essa minha história pode não ser a história delas ou como elas lembram o passado. Tem certos personagens que eu achava e depois até confirmei com o meu advogado, que são coisas que não são necessariamente positivas, relatos das pessoas. E para não prejudicá-las, com minha visão da história, a gente resolveu ou mudar os nomes ou então deixar não nomeados para não ficar aquela coisa, né, da minha visão da história ser entendido como a verdade, né? Tracy, de você ter essas experiências, até você voltar ao Brasil, até você escrever o livro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o processo de começar a escrever um livro, decidir escrever esse livro, revisitar tudo isso. Era uma coisa que você precisava ler para fazer sentido dessa experiência? Qual foi a sua motivação? Como foi esse processo inicial? Qual foi o pontapé? Olha, eu comecei esse livro agora, acho que tem 12 anos, talvez um pouco mais, João. Eu comecei porque eu contava sempre essas histórias, contava para quem queria me ouvir, eu contava. Já estava enchendo o saco das pessoas. Achava que chegou um momento que eu achava que eu queria tentar escrever, né? As letras, de escrever as letras que eu fazia em Los Angeles, já me deu assim vontade de escrever, de trabalhar com palavras, o que mais do que compor a música, que também compunhava. E eu comecei a ver como é que a coisa poderia tomar forma. Eu tenho 2 diários que eu tenho até hoje, que eu fiz durante esses anos que eu estive aqui no Brasil, mas, mesmo assim, tem muita coisa que eu lembro. E eu acho que isso é um fenômeno que não passa só comigo, mas com muitas pessoas, que as coisas que a gente vive nessa época do final da adolescência, começo de ser adulto, são memórias, são todas as primeiras vezes que você faz alguma coisa, a primeira viagem, o primeiro amor. E nisso, elas gravam na gente de uma forma, se vê com as pessoas com Alzheimer, que elas até conseguem retirar essas memórias da juventude, que não sabe o que fez ontem, né? E isso é um fenômeno psicológico que acho que foi até pesquisado e tudo mais, e isso me ajudou muito. Essas memórias ficaram tão vívidas que eu consegui colocar no livro. E provavelmente ficaram tão vívidas porque você demorou tanto para voltar para o Brasil.
Isso cristalizou, talvez, porque você precisava lembrar, né? Você devia revisitar isso, não só contando para as pessoas, mas na sua cabeça. Né? Eu queria que ela, que de certa forma, ficasse vivo. E recontando, eu mantenho ela viva em mim e no mundo, né? Você sentia um pouco mais na Bahia. É. Mas eu acho que chega um ponto também que eu espero, e para quem lê esse livro, entende que também é uma carta de amor, é uma carta de agradecimento pelas essas experiências incríveis que eu vivi, que as pessoas que me deram, contribuíram tanto ao meu trajetório de vida. Poxa, eu quero que todos que estão nesse livro, todas as personagens, as pessoas sabem que é um grande muito obrigada de mim por tudo que elas fizeram. Mesmo as pessoas que talvez tivessem um impacto não tão bonito quanto os outros, mas todos me marcaram de uma forma muito importante. Tracy, o que você... Essa é a minha última pergunta, porque ela já vai botar os 15 minutos aqui, eu imagino. 20, tá. Tem uma pergunta só? Tá. Mandem mais perguntas, pessoal. O que você, hoje, sabendo de tudo que você fez, sabe, e tendo já escrito esse seu primeiro romance, o que você diria para aquela menina que desceu na escada de metal do aeroporto de Guarulhos e sentiu o cheiro de diesel e umidade, e chegou naquele saguão do aeroporto nos anos 70 e não estava entendendo nada? Se você pudesse falar com ela, o que você falaria? Eu falaria que ela deveria ter mais paciência do que ela estava para as coisas, para entender as coisas, para não ficar decepcionada facilmente, nem ficar assim deslumbrada, quer dizer, e com mais calma, que tudo vai dar certo, sabe? Não precisa ficar ansiosa com aquilo que estava acontecendo dia a dia. Aprender português ia acontecer, não assim dentro do instante, mas ia acontecer. Conhecer a vida brasileira, tudo isso ia acontecer. Mas eu cheguei com aquela pressa, né, de fazer, porque para mim, você sabe do livro, João, eu cheguei só para pegar aquela experiência e voltar para os Estados Unidos já com esse cartão assim de visita. Não, eu fui ao Brasil, sabe? Estou muito chique. Quando eu cheguei, não pensei em viver mesmo no Brasil, sentir o Brasil, sabe? Entender o Brasil. Isso foi outra coisa que, se eu soubesse que eu ficaria exposta a todas essas descobertas, eu acho que eu até chegava com um pouco mais calma, um pouco mais, como que eu posso dizer, menos ousada de uma certa forma, sabe? Mais quietinha, talvez, para observar as coisas, para absorver as coisas. Mas talvez, justamente porque você foi abusada, justamente porque você tinha esse apetite, essa pressa, você tenha entendido o Brasil de uma forma tão impressionante, eu acho. Talvez essa sua... É isso que te deu essas experiências, entendeu? Se você fosse essa pessoa calma e ponderada, que ia fazer um curso, não sei o que lá, você não teria tomado tanta, porque são muitas tomadas de decisão ao longo do livro. É muito notável, assim, como... Tem uma imagem bonita que eu até uso no prefácio, né, da Virginia Woolf, de você olhar o destino da sua vida como uma árvore, né, cheia de ramificações. Esse livro está cheio dessas encruzilhadas, né? E a menina Tracy, ela sempre pega o caminho mais selvagem e Se doido. tiver escolha, eu vou na porta B, né? Não porta A. Alguém que já leu, por acaso? Alguém já leu? Então, quem leu pode trazer perguntas. Né? Ele quer fazer uma pergunta ali. Eu vou ler direto, não vou nem reler, então tomara que não tenha nada proibido aqui. Como Cuenca disse, sua história nos dá inveja, a inveja boa que diz o brasileiro. Queríamos estar ali com você. As experiências e a intimidade com esses grandes nomes já eram para você tão jovem, um sinal de que tão grandioso estava acontecendo? Ótima pergunta. Você não tinha dimensão, né? Eu tinha. Olha, eu achava que eu estava num momento muito especial, mas eu acho que as pessoas, em Salvador, acho que as pessoas sabiam disso, não era...
Eu acho que todo mundo sabia que a gente estava num momento muito, muito especial. Ou talvez eu tenha lembrado errado, porque, olhando para trás, tinha um ambiente extraordinário, diferente que qualquer outro lugar, aquela convivência entre artistas. É como se fosse, você pode comparar com outros períodos, assim, na França, Gertrude Stein, não sei o que, aquelas, sabe, ou no próprio Nova York, aqueles momentos assim que todos os artistas de várias áreas se reúnem e fazem uma comunidade assim. É como se você falou do Mapleton, é como se você estivesse no Chelsea Hotel com ele, com a Patti Smith. É exatamente aquilo, né? Só que é um lugar pequeno ainda, que tem acesso. Não tem um castelo de cristal e uma dificuldade de você acessar aquelas pessoas e daqui a pouco estar dormindo no chão da sala delas. Não tinha. Por que agora nos abrir esse baú íntimo da Tracy, que dialoga com a história pública da música, especialmente no Brasil? Quem perguntou é o Wellington Furtado Ramos, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Wellington. Por que agora abrir esse baú íntimo que dialoga com a história pública? Por que agora? E por que no Brasil, especialmente? Né? Por que lançar primeiro no Brasil? Bom, por que agora? Porque me levou até agora a escrever o livro do jeito que eu queria, achar um tradutor maravilhoso, Santiago Nazarian, que fez... Eu posso dizer que ele não só traduziu o livro, mas ele me traduziu, que não deve ser trabalho fácil a fazer, fez com muito cuidado, muito carinho. E aconteceu... Palmas para o Santiago. E acontece assim, João, como você sabe, eu terminei o livro há uns 3 ou 4 anos atrás. Quer dizer, eu achei que terminei o livro. E eu tentei achar um agente nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. Também enviei o livro para as editoras acadêmicas que publicam livros sobre o Brasil. E, apesar de algumas pessoas gostarem do livro, acharam que não ia vender, ou que não cabia dentro assim, da catálogo da universidade, por exemplo. E eu, como o Gil está envelhecendo, a Ritinha, que infelizmente faleceu durante a produção do livro, tinha essas pessoas que eu queria agradecer enquanto elas estão vivas. Então, eu pensei, bom, eu vou lançar o livro aqui, já que essa laranja original, a minha editora, que me apoiou desde o primeiro, quando eu vim aqui pesquisar as editoras e tudo mais, eles estavam totalmente afim, totalmente a favor, assim, um time maravilhoso para você trabalhar. E, assim, eu acho que os astrais estavam certos. A editora ótima, tradutor maravilhoso. E que a história, obviamente, faz parte do patrimônio brasileiro. Eu sempre digo, isso não é só a minha história, é a história de vocês. E deve ser preservado e deve ser divulgado aqui, acessível aqui. Não, com certeza. De um jeito que nenhum brasileiro jamais escreveu sobre essa Bahia, sobre aquele momento histórico, sobre os artistas. É um patrimônio, assim. É uma preciosidade. Quem não leu, por favor, leia. Tracy, você até hoje é fascinada pelas palavras em português, diferença entre o inglês e o português. Como foi para você o processo de tradução? Como você sentiu o texto final em português? Ricardo Gabor, jornalista. Você vê quando eu leio, sabe? Eu vi que eu deveria ter feito mais ensaio de ler o livro em português ao vivo, né? Porque eu tenho lido ele em português várias vezes, mas não para eu falar, né? Ler em alta voz. Eu aprendi muita coisa com Santiago, porque, embora eu acho que eu tenho um bom conhecimento de português, quando você fala de uma obra literária, tem muita coisa que eu ainda não sei. E ele foi com muito carinho me explicando as coisas, que eu falei assim, por que essa palavra? Essa palavra quer dizer isso, quer dizer aquilo? E ele foi me ensinando as coisas. Eu em algum momento, tenho pensado em escrever direto em português, mas eu acho que não consigo. Eu acho que isso é um patamar além que não vou conseguir. E até que eu acho que meu jeito de escrever é muito formado pelo inglês e que eu vou ter que seguir assim. Eu já tenho um segundo livro, gente, viu?
Eu queria te perguntar sobre isso. Como está esse segundo livro? Você pode falar um pouco sobre ele, o estágio que ele se encontra? Ele está quase terminado, sabe? É sobre, o nome dele é O Palicete de Amor, é sobre o Parque Lage, na década de 80, daqueles grandes artistas da Escola de Artes Visuais, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, aquele Charles Watson, que até hoje ensina criatividade. Todo esse pessoal foi a inspiração do livro, misturada com um protagonista militar que fez o atentado do Rio Centro. Mas esses personagens, o livro é de ficção, né? O livro é ficção. Você não estava lá e você está recriando... Não, essas todas são inspirações, talvez encontre alguns troços deles, mas eu criei outros personagens em cima. Baseados, talvez, ou misturando um com o outro. E estou muito interessada, eu já te perguntei isso, João, como é que a Parque Lage, a escola, conseguiu, sob a direção do Rudy Gershman, conseguiu fazer aquele ambiente de liberdade total artística em plena ditadura. Parece que eles porque estavam dentro do jardim, que eles talvez não repararam que mesmo poetas que não poderiam se apresentar no Rio de Janeiro por ser preso, poderiam fazer shows lá no Parque Lage. Já está marcado. Eu tenho a impressão que pode ser uma coisa física mesmo, né? Porque, para quem não conhece o Parque Lage, tem uma floresta praticamente entre a Rua Jardim Botânico e o Parque Lage, né? Mas provavelmente também alguma relação de algum dos diretores da casa com alguém do regime. Sempre tem essas histórias no Rio de Janeiro de que o fulano é sobrinho, afilhado de alguém do regime. E aí, enfim, que protegia. Em resposta à pergunta do professor, há pouco tempo ouvimos hoje, aspas, nenhuma história volta por acaso, sempre volta porque o momento presente necessita. Não entendi. Bruna Lima, Laranja Original. Obrigado, Bruna. Demais. Nenhuma história volta para cá, sempre volta porque o momento presente necessita. O momento presente necessita, o Brasil necessita. Ler esse livro da Tracy. Tem mais alguma pergunta? Não? Temos mais? Não? Então, eu vou encerrar convidando todos a estar no estande da Livraria da Travessa, onde a Tracy vai autografar o livro. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo convite, pela editora. A editora fez um trabalho maravilhoso, a Laranja Original. Esse livro está lindissimamente bem editado. Me convidaram para fazer, a Tracy e a editora, para fazer o pós-fácil. Eu fiquei muito honrado. Eu espero que vocês sejam tão orgulhosos de estar do lado da Tracy hoje como eu. E vamos lá para o estande da Travessa. Obrigado. Muito obrigada. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí,
Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!